Oi! Todo ano no meu aniversário eu faço um ritual diferente. Eu planejo o meu ano inteiro. E esse ano, nesse mês de setembro, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o meu planejamento. Se você quer me acompanhar nessa jornada, se inscreve, ativa o sininho e me segue. Vamos lá? Oi, meu nome é Abigail Vieira, tenho 24 anos, moro em São Paulo e sou estudante de biomedicina. Eu sou apaixonada por neurociência e por comportamento humano. E esse ano, na verdade, hoje eu completei 24 anos. Yeah! Editor, por favor, coloque palmas aí no vídeo. Obrigada. Não! Enfim, antes de eu completar essa idade, eu conversei um pouco com as minhas amigas pra saber o que elas faziam no dia do aniversário delas. Uma delas me falou que ela fazia uma revolução solar, que ela é meio dessa parte de signos e ela gosta de saber como é que vai ser o ano dela. Outra amiga minha, que é muito fitness, ela pegou e falou assim: Abigail, no dia do meu aniversário eu gosto de fazer uma corrida de 10 quilômetros. Eu gosto de correr assim, como se não houvesse amanhã. Eu falei: caramba, amiga, parabéns. Outra amiga minha, ela é muito... ela gosta, né, de beleza e coisa e tal. Ela pegou e falou assim: amiga, no dia do meu aniversário, eu gosto de ter o meu dia de princesa. Eu vou no salão, sim, eu faço a unha, faço cabelo, faço os cílios, faço tudo que eu tenho direito. E eu pensando um pouco no que elas faziam, eu peguei e falei assim: cara, eu também tenho um ritual. Eu gosto de fazer o planejamento do meu ano. E como eu disse pra vocês, hoje eu vou mostrar mais ou menos como eu faço esse planejamento. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente pega aquela listinha que a gente fez e deixou de olhar ela no dia 2 de janeiro. Essa mesmo que você pensou. E a gente olha o que deu certo e o que não deu. Aí a gente pega o que não deu certo e divide em áreas da sua vida, por exemplo, área emocional, física, enfim. Depois, em cada área dessa, a gente coloca 3 metas para cumprir nessa área. E, dentre essas 3 metas, a gente coloca uma como primordial. Por exemplo, a minha meta desse ano, na parte física, é perder 25 quilos. Para eu perder 25 quilos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a higiene do sono. Eu tenho muita dificuldade em dormir. Na verdade, eu tenho muita dificuldade em pegar no sono. Muitas vezes eu tô cansada, mas eu não consigo dormir. Então, essa é a minha meta primordial dentro da parte física. Segundo, é fazer uma alimentação balanceada específica para SOP. Infelizmente, eu tenho síndrome dos ovários policísticos. E isso me dificulta muito a vida, porque quem tem, né, síndrome dos ovários policísticos tem uma dificuldade muito maior de perder peso. E a terceira meta é fazer uma atividade física regular. Faço atividade física regular? Faço. Mas ela talvez não seja tão regular assim, vamos dizer assim. Mas é a terceira meta. Depois de dividir as metas, eu vou dividindo o ano. Então vamos lá. Primeira parte da divisão é em semestres. Eu vou dividir, como meu ano começa em setembro e vai terminar só em agosto do ano que vem, eu vou dividir o meu ano de setembro de 2025 até fevereiro de 2026. E depois eu vou dividir em 1º de março de 2026 até 31 de agosto de 2026. No primeira metade do ano, que é a parte que eu quero primeiro trabalhar, eu coloco as áreas mais importantes que eu quero lidar na minha vida. Então, por exemplo, esse ano eu coloquei já, né, o emocional e o físico. Elas são as áreas primordiais para eu lidar com as outras coisas, então esse planejamento vai começar nelas. Depois, eu divido o ano em trimestres. Por exemplo, a parte física. Eu tenho 3 metas para fazer. Então, a primeira meta, que é a higiene do sono, eu tenho que completar ela até dia 30 de novembro. Para depois eu começar a meta de alimentação, que pode começar um pouco antes? Pode, mas ela vai dar início, assim, a todo vapor, dia 1º de dezembro de 2025. E ela vai até mais ou menos dia 28 de fevereiro. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que meta tem começo e tem fim. Meta tem começo e tem fim. Então ela vai, sei lá, do dia 1º de março até o dia 31 de abril. Beleza, mas tem que ter começo e fim. Se não tiver começo e fim, é um desejo, um sonho, mas não é uma meta. E depois eu vou distribuindo tarefas dentro dos meses. Então, por exemplo, setembro, se eu tenho que fazer higiene do sono em setembro, eu tenho que começar com todas as luzes desligadas depois das 9 da noite. Depois eu tenho que fazer uma atividade relaxante. E vai de mês a mês. Boa tarde. Direto da redação, o seu cérebro pediu um pronunciamento urgente. Ele disse que não aguenta mais ser usado como agenda. Segundo especialistas, a memória de trabalho só segura de 4 a 7 coisas. O resto some. E é por isso que você esquece compromissos importantíssimos. A recomendação oficial, uma agenda ou um planner e o aplicativo Google Calendário.
Pensar é uma função do cérebro, lembrar é função da sua agenda. Voltamos com a nossa apresentadora. Obrigada. Então, depois das palavras dos nossos colaboradores, obrigada, colaboradores, eu vou falar pra vocês algumas dicas que podem ajudar a fazer e dar certo nesse planejamento. Primeira dica, lide, saiba, descubra que o seu cérebro não sabe viver no improviso. Tem uma história muito boa, cara. Eu tava no ensino médio e 1 hora antes da aula, eu descobri que eu ia ter uma prova. E, cara, foi desesperador. Eu senti a minha pulsação no ouvido, cara. Foi muito desesperador mesmo. 15 minutos antes da prova, eu consegui ler um texto pequenininho sobre a Amazônia Azul. O bom é que eu tinha realmente estudado e eu não sabia que eu tinha estudado direito, mas eu tinha estudado. E eu tirei 9,75, que foi uma das notas mais altas da turma, e se eu não me engano foi a minha nota mais alta no ano. Dito isso, bloqueie e fixe toda e qualquer atividade fixa. Nossa, Abigail, mas isso eu sei que amanhã às 9 horas eu vou ter que trabalhar. Amigo, você sabe, mas coloca na tua agenda. Coloca lá, só fixa, coloca, porque pra dar um BO e você esquecer de uma coisa importante é 2 palitos. O seu cérebro, ele não é feito pra viver no improviso. Quando ele gasta energia tentando improvisar, você não consegue focar naquilo que é importante. Então, bloqueia toda e qualquer atividade que você sabe que vai acontecer naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Segunda dica, agrupe suas tarefas em blocos. Por exemplo, toda terça-feira eu tenho aula das 8 da manhã até ao meio-dia. Só que na quarta-feira a minha aula é das 8 da manhã até as 10. Então o que acontece? Toda quarta-feira eu queria colocar a academia ali no meio. Ah, eu vou colocar a academia às 10 e depois às 11 eu tenho que almoçar. Cara, não vai dar. O teu cérebro ele vai ter que gastar energia pra sair do foco do estudo, depois ir pro foco da academia, depois ir pro foco da comida. Vai ser muito trabalhoso. Então já coloca uma coisa que ele já vai ter que lidar de uma vez. Se você tá estudando, então coloca um bloco grande só pra estudo, mesmo que você tenha que mudar. Sei lá, eu vou mudar de histologia pra fisiologia, eu vou mudar de bioquímica pra tal coisa. Mas segue ali naquele fluxo, porque a energia que ele vai gastar pra mudar de um foco pro outro é tão desgastante que muitas vezes você não vai conseguir fazer aquela meta que você se propôs, justamente por conta da troca de energia que você vai ter que fazer. Terceira dica, pratique a dopamina lenta. É importante vocês entenderem isso, porque o que acontece? No mundo que a gente vive, com excesso de tela, com excesso de comida muito gordurosa, enfim, por conta dos fast foods e com excesso de jogos e muitas coisas que eu não quero entrar nesse meio, o nosso cérebro, ele muitas vezes acaba se acostumando com dopamina rápida. O que é a dopamina rápida? É um estímulo muito forte que faz com que você, de certa forma, sinta um prazer muito intenso, só que muito rápido. Então o que acontece? Imagina que você tá com sede. Você tá com sede, você tá com sede e você bebe 1 litro de água. Cara, você mata toda e qualquer sede que você tem. Só que de repente, por conta da dopamina rápida, esse 1 litro de água, ele não faz mais efeito. Então você fica com sede, com sede, com sede, com sede, você vai tomar 1 galão de água e não vai resolver. Porque se trata de dopamina rápida. E qual que é o efeito disso? Tem uma queda na capacidade de sustentar a atenção, porque o cérebro ele vai se acostumando cada vez mais com o curto prazo. Então, cada vez mais que você fica ali rolando o feed, ele vai se acostumando com vídeos curtos. Cada vez mais que você vai comendo só comida fast food e tal, ele vai se acostumando cada vez mais com aquela coisa só de curto prazo. E isso é completamente complicado para o cérebro. Porque acontece? Os processos que exigem esforço e recompensa pequena são os que mais sustentam a nossa atenção e mais saudáveis para o nosso corpo. Então, aprender a lidar ali com a dopamina lenta é a melhor forma de você conseguir cumprir aquela meta que você quer. Por exemplo, eu tenho uma meta de estudar para passar no vestibular. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o Pomodoro. Durante 50 minutos eu vou estar 100% de atenção naquele lugar. Eu tenho 10 minutos para fazer qualquer outra coisa da minha vida, mas durante 50 minutos eu vou estar ali, focada 100%. Porque é a única maneira que o nosso cérebro ele aprende para conseguir lidar ali com a atenção e ser mais saudável. Isso ensina o nosso cérebro a associar o prazer ao processo, à caminhada e não somente ao resultado final. A longo prazo, isso constrói resiliência, constrói disciplina, constrói motivação intrínseca. E em vez de você ficar preso nesses ciclos de busca por motivação, por novidade, você consegue treinar o seu cérebro para sentir satisfação em avançar a cada passo. Quarta dica, regra da tríade diária. Eu vou te contar um segredo que eu acho que as pessoas não te contaram. O seu cérebro, ele só consegue executar 3 coisas importantes por dia. Pode ouvir? Caramba, eu não sabia. Eu também não sabia. Descobri tem algum tempinho.
Então, o que acontece? Se você colocar somente 3 objetivos no seu dia, você pensa assim, cara, se tudo falhar pelo menos esses 3 objetivos, eu já cumpri. O meu mês já mudou. Todo dia, vamos dizer assim, todo dia eu vou acordar, vou pra academia, depois eu tenho tal coisa pra fazer, depois tenho tal coisa pra fazer. Quando você coloca essas 3 coisas como prioridade, o teu dia pode estar uma merda. Perdão pela expressão. O teu dia pode não estar tão bom quanto você queria, mas pelo menos você conseguiu cumprir essas 3 coisas e você pode ter certeza que no final do mês, o teu mês já mudou. Você já mudou. A caminhada, ela é importante porque cada dia talvez não vai sendo como a gente quer, mas no final do mês o resultado é certo. Quinta e última dica para terminar: faça revisões. O seu cérebro ele não grava só porque você estudou ou porque você planejou. Ele consolida, ele grava por fatos, por contextos. Quando há repetições em intervalos estratégicos e quando você tem sono de qualidade. Sem revisão, tudo que você fez evapora. Então, o que a gente pode fazer? Pelo menos o que eu faço. Primeiro de tudo, eu coloco protocolos simples e práticos. No final do dia, eu reviso se eu consegui fazer as 3 metas, as 3 prioridades que eu tive no dia. Então, eu fiz. O que eu aprendi com isso? O que precisava ser ajustado? Isso foi feito da maneira correta? Eu reviso se isso foi feito. Se isso foi feito, vida que segue, é 5 minutinhos, 2 minutos, não precisa ser 5, é só dar um check e é isso. Depois eu faço uma revisão semanal, toda sexta-feira. No final, sexta-feira não, essa eu faço no domingo. Todo domingo eu faço uma revisão da semana anterior. Minha semana foi boa? O que aconteceu de bom? O que aconteceu de ruim? O que eu poderia ter melhorado? E por aí vai. Depois a gente faz a revisão mensal. Essa eu faço na sexta-feira, na última sexta-feira do mês. O que tá fluindo? O que precisa ser cortado? O que eu posso passar pro mês seguinte? O que eu posso passar pro semestre seguinte? E por aí a gente vai colocando o que tá certo e o que tá errado. Depois, a revisão trimestral. Você tá indo no caminho certo? Será que isso daqui deveria ser para agora? Será que deveria passar para outro ano? Será que eu deveria continuar? Será que eu deveria parar? E quando essas revisões quando a gente vai fazendo essas revisões, cada vez mais a gente vai encontrando aquele propósito que a gente tinha, encontrando se a gente realmente quer cumprir aquilo, se aquilo realmente é pra gente. E nisso a gente vai conseguindo cumprir as nossas metas. Então é mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse mês de agosto vai ser o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e no meio do mês, na minha vida, aconteceu um terremoto, 2 tsunamis e muita chuva de granizo. E todo o planejamento que eu tinha feito foi por água abaixo. É engraçado porque nesse mês de setembro eu decidi que independente do que acontecesse, eu ia estar postando mais aqui. Vocês podem ver que o cenário tá diferente porque eu tô na casa dos meus pais por conta da minha comemoração, né, de aniversário com eles. Então eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas de planejamento ajudem vocês a organizar melhor o dia a dia, a vida, os meses, os trimestres, enfim. Não se esqueçam de deixar nos comentários os temas que vocês querem aqui no canal, se vocês gostaram. Eu adoro de verdade saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. E eu fiquei muito feliz com o engajamento de vocês. Eu quero que vocês se sintam, né, cada vez mais próximos de mim. E vamos juntos nessa jornada. Beijo, até a próxima.